Conflito é o que ocorre em tempos atuais. Então eu gostaria de, nessa tarde, nesse exato momento, falar sobre um assunto: conflito. O profeta dessa era pregou uma mensagem intitulada Conflito entre Deus e Satanás. E oxalá, ó Deus, que possamos, pela graça e misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, transferir o que eu desejo passar nessa tarde. Logo mais nós estaremos, até me perdoe esse momento, esse vídeo que está sendo gravado, mas eu devo de transferir ele para o YouTube ou para o Facebook, né? Estou nesse exato momento na Rádio Pérola 98,5 de Penha, e eu estou gravando ao vivo aqui pelo meu celular, porque nós estamos sem internet, mas tudo vai se ajeitar no próximo sábado. Eu gostaria de entrar num assunto nessa tarde, um conflito. Quando eu li aqui a escritura de Josué 24, versículo 14, que temeis ao Senhor, servir com sinceridade e com verdade. E Josué lhe diz assim: ou você segue os deuses de seus pais no passado, ou você segue aos deuses do amorreu em cuja terra habitais, que é o momento. Mas Josué lhe dá um tema, né? Ele diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora no Éden, porque esse conflito que nós estamos tendo, quando eu estou falando de conflito, eu estou falando de uma guerra que está havendo nesse momento, nesse atual momento. Eu estou aqui com a mensagem Conflito entre Deus e Satanás, os ungidos do último dia e confronto de Efésios com Josué. Em tempos atuais, nós temos tido muitos confrontos, muitas dificuldades, muitas lutas, e principalmente no espiritual. Antes de eu ler essa mensagem do conflito entre Deus e Satanás, eu vou ler aqui um parágrafo da mensagem Os Ungidos do Último Dia. Os Ungidos do Último Dia, ao qual o profeta dessa era, ele fala assim: o Espírito Santo é o profeta dessa era. Então, ele deixa bem claro: o Espírito Santo é o profeta dessa era. Ele está vindificando sua palavra, provando-a. O Espírito Santo foi o profeta da hora de Moisés, o Espírito Santo foi o profeta da hora de Micaías, e o Espírito Santo, o qual escreveu a palavra, o Espírito Santo, o qual escreveu a palavra, vem e confirma a palavra. Por que eu estou falando isso? Essa semana eu estava meditando sobre um assunto ao qual Deus me deu ali, e eu estava pensando, quando eu leio João capítulo 17, versículo 17, versículo 17, não quero me perder, vamos ver aqui, glória a Deus. Quando eu leio a carta de João, creio que é 17, versículo 17, vamos ver se é isso. Aqui, 17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Mas quando eu vejo Mateus capítulo 4, versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, mostrando a Bíblia. E aqui diz: santifica na tua verdade, a tua palavra é a verdade. João 5,39, leia as escrituras sagradas, que dela de mim testifica ter vida eterna, mostrando a Bíblia. No livro de Josué, que nem eu li ali, se você ler no capítulo 1, ele diz assim: não olhe para a esquerda nem para a direita, mas olhe para o livro, né, dessa lei, não se aparte nem para a direita nem para a esquerda, mas olhe para o livro dessa lei. Quando eu
olho para Atos 5, 32, ali diz assim: Deus dá o Espírito Santo para aqueles que lhe obedecem a totalidade da palavra. E eu estava meditando que o profeta, ele fala aqui, porque vocês sabem, amados irmãos, que há um confronto no ar. Como eu estava lendo aqui, ele diz aqui: o Espírito Santo é o profeta dessa era. Eu vou ler aqui. Porém, lembre-se, essa igreja pentecostal nos últimos dias era a Laodiceia, nesse tempo que estamos. Cristo foi expulso da era de Laodiceia. Isso está em Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Eis que estou à porta e bato, né? Aquele que abriu, eu entrarei e ceiarei com ele. Ali fala da era de Laodiceia. Quando ele tentou, lembre-se, quando ele tentou manifestar a si mesmo na igreja, ele foi expulso. Ainda era uma igreja e alegava ser ungida. A era de Laodiceia. Mas aqui está a palavra. Estou lendo os ungidos do último dia, parágrafo 160. Mas aqui está a palavra. Antes de eu ler esse parágrafo do profeta, eu quero deixar uma coisa clara que eu tenho muito batido no meu coração nos últimos dias. Vocês até me perdoam aqui, que está sendo... a gente está se adaptando ao vivo, né? Por gravação pelo celular. Mas eu estou em dois ambientes. Aqui eu estou pela rádio e ao mesmo tempo está sendo gravado pelo meu celular. Ainda estou me adaptando ainda, né? Eu creio que no próximo sábado eu estarei posicionando melhor o celular, né? Para mim o celular é novidade, na rádio não. Se vocês perceberem, quem for me assistir, eu estou dentro da rádio e aqui em cima tem uma câmera ali que está me focalizando. Só que nesse momento estamos sem internet. Então vocês me perdoam alguma coisa, mas quero entrar no espírito aqui, entrar numa direção. Conflito é o que nós estamos tendo nesse momento, nesse tempo final. Aqui está a palavra. O próprio Cristo, que é a palavra ungida. Amém? Ó, próprio Cristo, que é a palavra ungida, que virá para o resto do seu corpo, a noiva. Os ungidos, da mesma água que aguou o trigo, como nós falamos a respeito, também água o joio. O que eu estou querendo dizer com isso? A palavra de Deus hoje, nós estamos em época de ensinamento, né? Irmão Brana, o profeta falou da chuva seródia e a chuva temporã. Essa chuva seródia e chuva temporã é chuva de ensinamento. Então hoje nós temos muitos homens, muitos pregadores, ministros, pastores, e não estou nem falando em termos de Brasil, mas estou falando em termos de mundo, com essa mesma mensagem de William Branham, essa mesma mensagem pregando. Agora, né, eu percebo, nunca houve no tempo do profeta. No tempo do profeta, enquanto ele era vivo, já tinha 7 doutrinas, que muitos chamam de ismos, né? Chamam de ismos, 7 ismos ou 7 doutrinas. Em tempos atuais, isso está proliferado, cheio de doutrinas. Mas o detalhe disso tudo, para que vocês entendam, muitas doutrinas, uma das coisas que eu muito me preocupo, e não é só a questão da doutrina, das doutrinas em si, porque doutrina errada é um espírito que se infiltrou ali. Nós sabemos da mensagem Apocalipse 5, a mensagem, a serpente ferida, daqueles irmãos que adquiriram um espírito neles, crendo que o profeta era o Senhor, faziam dele o Senhor. Isso aconteceu no tempo de Jesus. Quando João Batista se proliferou, quando João Batista apareceu pregando, aquilo confundiu o povo. Ali chegaram assim o povo e falaram: és tu o Messias? Estavam fazendo, quer dizer, estavam confusos, mas ali era o diabo provocando, estava fazendo de João Batista o Messias.
Isso foi com João Batista. Ele falou, não, eu não sou o Messias. Mas eles queriam que ele se identificasse, mas ele não se identificou. De que forma que ele se identificou? Eu sou a voz que clama no deserto. Quer dizer, ele falou em tipo de uma parábola, mas essa parábola na verdade estava em Isaías 40, voz do que clama no deserto. Então ele falou em parábola, e aquilo tinha que atingir no espiritual deles para que eles se tocassem. Falou, não, então ele está apontando lá Isaías, então ele deve ser o profeta. Mas na verdade nem eles entenderam isso. Quando Jesus veio logo em seguida, o diabo chegou ali de novo. És tu Jeremias? É um dos profetas? Vê? Então, na verdade, esse é o problema. A bagunça que o diabo, né, que é um espírito, faz no meio do povo. E hoje não é diferente, hoje em tempos atuais. Vamos ler aqui. Aqui está a palavra. O próprio Cristo que é a palavra. Isso é João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 1 em diante, né? No princípio era o verbo se fez carne e se fez entre nós. E andou no meio de nós. A gente sabe que aquilo ali é o próprio Deus num corpo chamado Jesus. O próprio Cristo, que é a palavra ungida, que virá para o resto do seu corpo. A noiva, os ungidos, da mesma água, que é a palavra, que aguou o trigo, como nós falamos a respeito também, a água, o jóio ungido, somente os eleitos. Agora aqui que está o detalhe. Porque muita gente, eles dentro desse movimento, que, principalmente no Brasil, eu vou chegar nesse assunto daqui a alguns minutos. Nós temos percebido que é uma coisa que também tem me incomodado, grupos, né? Muitos grupos. Grupo tal, nosso companheirismo tal. E eu tive uns pentecostes na minha casa essa semana sobre isso. E eu não quero, francamente, eu não tenho desejo de pertencer a grupo tal, ou estar no companheirismo de grupo tal, e nem quero usar essa palavra, venha para o nosso companheirismo, para o nosso grupo, mas venha para a palavra. Né? Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Venha para o companheirismo na palavra, porque afinal de contas, é o que diz Lucas 17:37, eu creio, que aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Né? Então, quer dizer, aonde estiver o corpo é o que? A palavra. Ali vai se ajuntar as águias, ao redor da palavra. Os eleitos, os predestinados, serão capazes de detectar a diferença entre eles. Agora, Efésios, capítulo 5, versículo 1, ele diz assim a respeito de como era. Então, vocês viram que eu li aqui parágrafo 160 da mensagem nos ungidos do último dia. Agora, nos dias finais, essa mensagem aqui é um tapa no diabo em tempos atuais. É um tapa. Eu tenho escutado, como por exemplo, as últimas duas doutrinas, que eu vejo como doutrina, porque não tem base bíblica. Uma é chamada de abertura da palavra, que eles chamam, eles se denominam, né, assim, abertura da palavra. Né? E aponta a mensagem lá, assim, né? Mas não bate, não fecha, não creio nisso. E agora, por último, um espírito que está rodeando o mundo, que não é só Brasil, mas no mundo. Doutrina das fitas, né? Quer dizer, tem que escutar só as fitas. E não tem base para isso, né? Eu já li aqui sábado passado. Eu posso usar Hebreus capítulo 13, versículo 1, né? Hebreus capítulo 13, versículo 1, Hebreus capítulo 13, versículo 7, Hebreus capítulo 13, versículo 17. E posso usar Efésios capítulo 4, versículo 11. E o próprio mensageiro falando em várias mensagens que ele nunca anulou ministérios e nunca anulou pastores. E aí eu poderia entrar tanto nisso. Ele adorava escutar o seu pastor pregar,
ele consagrou Pierre Green, 30 dias antes dele falecer, ele consagrou Pierre Green, que eu conheci pessoalmente em Chapecó, que foi o último pastor que ele consagrou a pastor, para ser pastor em Tucson, né? Em Tucson, no Arizona, ali nos Estados Unidos. Eu não conheço aquela região. No parágrafo 75, de um profeta visita a África, ele bota a mão na cabeça de um irmão, de uma criança de 6, 7 anos, e esse irmão está vivo na África do Sul, chamado Roscoe, né? Irmão Roscoe, está vivo lá, um pregador. O profeta ora por esse menino, isso na década lá de 50, quando ele visitou a África, ele ora por esse menino e ele fala assim: esse menino irá pregar a mesma mensagem que eu prego. Quer dizer, se fosse só para escutar as fitas, né? Isso não fecha nem com a Bíblia e nem com o que o próprio mensageiro diz. Outra coisa é quando o mensageiro cita as fitas nas próprias mensagens, ele não diz assim, escute as fitas, ou só escute as fitas. Ele diz assim, fique com o que está nas fitas, quer dizer, não fale nem a mais e nem a menos do que está nas fitas. Então isso não tem base. Como eu poderia apontar, irmão Brana, é só o senhor que é para pregar? Não, misericórdia, ele diz isso, né? Espíritos Sedutores, parágrafo 23 também, né? Ó Deus, levante profetas, pregadores. Então não tem base para isso, não tem Bíblia. Não tem Bíblia para isso. E mesmo que fosse assim, eu vou deixar um enredo aqui, né? Porque, por exemplo, o que é deixar um enredo? Eu vou deixar alguma coisa no ar. Só um exemplo, né? Isso, eu creio numa liderança do Espírito Santo. Eu creio nisso. Então, só um exemplo. Existe um dizer bem assim aí fora. Eu escuto diretamente a voz de Deus. Eu escuto só as fitas. Eu escuto a voz de Deus direto. Né? Eu estou escutando só a voz de Deus, direto. Quer dizer, pela fita, né? Pelos áudios que eu também tenho. Eu também escuto diariamente. Aonde está o enredo? Aonde que você dá um nó em Satanás aí? A partir do momento que eles dizem assim, eu escuto só a voz de Deus direto pelas fitas, você está fazendo do profeta, do irmão Brana, um Deus. Você está fazendo do profeta, do irmão Brana, um Deus, e ele não era Deus. Ele era um profeta, ele era uma voz ungida, né? Era o Espírito Santo no irmão Brana. Então quando você fala assim, eu escuto a voz de Deus, assim, é como aqui, o programa se chama A Voz de Deus, mas a minha voz, ela não é a voz de Deus. A minha voz, ela é a voz do irmão Roberto. Tá entendendo? A minha voz é a voz do irmão Roberto. Por que o programa se chama A Voz de Deus? O programa chama A Voz de Deus porque nós citamos a Bíblia. Nós só cita a Bíblia. O programa é um programa cristão, é um programa evangélico. A Voz de Deus, mas assim, por exemplo, eu posso levar João capítulo 4, versículo 24. Todo aquele que crê naquele que me enviou. Olha, todo aquele que crê naquele que me enviou tem salvação de vida eterna. Então presta atenção. Não é o irmão Roberto tem a voz de Deus. O irmão Roberto tem a sua voz própria. Eu tenho a minha voz própria. Amém? Eu tenho a minha voz própria. A minha voz, aí sim, eu sou um canal, que o irmão Brana falou, que ele era um canal ao qual Deus usava. Ele era um canal ao qual Deus usava. E eu cheguei até a comentar esse dia, na unção era uma coisa, e fora da unção era outra coisa. E o irmão Brana ainda tinha um dizer bem assim, quando ele falava, assim diz o Senhor, aquilo era Deus. E quando ele falava, eu predigo, aquilo era ele. Então tem que separar essas coisas.
Então, quando você fala a voz de Deus, eu vou escutar a voz de Deus, você vai entrar no enredo. Tu sabe por quê? Porque é o seguinte, se você diz que você vai escutar as fitas e você diz, é a voz de Deus, aí eu vou lhe fazer uma pergunta. Apocalipse capítulo 10, versículo 7, ali diz assim, nos dias da voz do sétimo anjo. Sétimo anjo é um mensageiro profeta. Se ali diz nos dias da voz do sétimo anjo, e anjo é um mensageiro profeta, qual que você vai ficar agora? Com Apocalipse 10, 7, que está dizendo que nos dias da voz, um sétimo anjo, mensageiro profeta, vai